Então vamos dar início? Vamos embora, Tem uma né? pergunta, você aí também que tiver acompanhando aí, tiver uma pergunta para fazer, já deixa pra gente aí, que o nosso amigo Vander vai separar de uma pergunta top para fazer para o nosso amigo Renzo, beleza? Renzo, a gente vai começar com umas aqui. A primeira pergunta minha foi que tá liberada as perguntas, né? Tá Até pro liberado. pessoal lá, tá tudo ok. A gente conta os pontos do Delta tudinho aqui. Boa, isso aí, tá vendo? Vocês viram aí, né, pessoal? Então aproveita para perguntar sobre o Delta pro Renzo, tá? Vou começar aqui com umas mais leves, até algumas que mandaram para mim, tá? Ué? Teve gente que mandou sem saber que era você, mas com dúvidas dentro do esporte. Eu achei bem Toma aqui. interessante. Falou que é importante ter, né? Então, mas não vai ser essa aqui. Tá bem baralhada as perguntas. Vou começar com umas leves aqui. Eu até medo já. Ó, o que faz um time ser realmente unido no esporte, no airsoft? O que faz ele ser, de fato, realmente? Porque a união tem um grupo, mas nem sempre esse grupo é unido. Então, essa é a minha pergunta. O que faz de fato o time dentro do Airsoft ser unido? Pode citar nomes de time, pode citar exemplos, momentos que aconteceram, momentos que você presenciou. Então, fique à vontade aí. O tempo é seu para passar isso aí pra gente. Bom, na minha opinião, né? Aí, deixa eu claro aí. Pra mim, primeiro, o espírito de irmandade, né? Que a partir do momento, aquela equipe que tem aquele espírito de irmandade mesmo, então, ela já tem todo, assim, um nível maior que as outras. Segundo, né? Paixão por estar ali na equipe. Então, às vezes tem pessoas que não estão ali, mas a partir do momento que você vê o cara que tem irmandade com todos, né? Acho que todos ali que estão na equipe trata como irmãos e tem a paixão ali pelo escudo, então pode dizer que aquela equipe ali é uma equipe totalmente sortuda e vai muito longe. E eles deixam transparecer isso, porque às vezes tem muita união que ela é bem privada, né? A gente presencia isso. A gente sabe que aquela equipe ela é bem unida, mas ela não expande essa união, né? Você não vê elas, como posso dizer, pegando, não digo nem pegando na mão de outros operadores em campo, mas você vê que ela abraça todo mundo, não só a equipe. Você vê muito isso ou não? Você vê mais cada equipe mais privada mesmo? Mas para botar aqui na fábrica nós temos de tudo, né? Então, temos equipes aí que realmente abraçam, e não só algumas, são várias equipes, né? Muitas equipes mesmo aí. Todo novato que chega, ele é abraçado aí, profundamente aí, tanto por nós, né? Como por todos os integrantes lá, eu sempre, pelo menos até hoje, eu não vi um chegar assim, trataram mal. Então, ainda tô que eu recebo os novatos e eu falo, ó, vai pro jogo, que realmente sempre tem uma equipe que atende, recepciona ali muito bem o novato que tá ali pra jogar. Top, isso é importante. Eu lembro daquele episódio, daquele jogo que nós tivemos quando o Gabriel chegou de moto. Lembra o primeiro jogo dele, né? Tava eu Assim, e você lá na entrada. Ele o chegou, ó, menor, primeira vez que eu tô chegando aqui, não conheço nada, meu primeiro jogo. Menor, Gabriel, se tiver aí, ó, abraço, cara. E aí chegou pra gente, né? Aí você falou pra ele, não, coloca o Bruno aqui que ele vai te passar a instrução. Aí ele olhou assim, ué, você que é o Bruno? foi. Foi você que me convidou, eu vim através de você. Aí, então, assim, Acabou que deu certo. acabou que deu certo e a gente abraçou ele ali já na Sim. entrada, né? Então, é muito importante isso. Isso fica para você que, cara, é um alerta, né? Você tá ali, você tem que abraçar mesmo, principalmente quem tá chegando agora no esporte, porque é um esporte amigável, é um esporte de honra. É claro que a gente tem toda ali uma tática, tem tudo ali uma coisa mais séria, mas a gente tem que abraçar, tem que brincar, é diversão mesmo, né, Renzo? A gente sempre fala Exato. isso, tem que se divertir mesmo. Tô com uma outra aqui. Como lidar com um jogador individualista que não segue as estratégias do time? Quando você tá, por exemplo, assim, quando você tá no comando, quando você tá no squad, comandando o squad, nem sempre o exército, por exemplo, ou às vezes você não tem um comando, mas está como líder do time. E você percebe que no seu time
tem esse membro do time ali que é individualista, em questão de estratégia, em questão de eu acho que isso aqui que vai dar certo e eu vou agir na frente. Você lida com ele ali no meio de campo, você chama ele depois, ou você releva, finge que não fez diferença nenhuma, vou deixar para lá, ele é individualista mesmo e acabou, deixa ele somando. Bom, primeiramente, né, a pessoa que é assim, eu chamo de bucha de canhão. Então, eu quando tô no comando, que tem aquela pessoa que não segue ali, que a gente vê que não só a pessoa, mas como tem times também, né? Então, tem pessoas que são assim, tem times que são assim. Então, toda vez que eu tô num comando, né, ou participo de um comando, seja subcomando, qualquer um que for ali, e a gente sempre sabe que aquelas equipes que a gente pode contar, né? E tem outras equipes que a gente sabe que não pode contar com elas, né? E aí, na estratégia, a gente sempre já coloca essas que a gente não pode contar. Bota aí como bucha de canhão, né? Bota lá na frente mesmo. Como ele só quer tirar a bolinha, a gente bota para tirar a bolinha. E aquelas equipes, né, que a gente pode contar, que a gente sabe, enfim, na fábrica que tem muitas equipes aqui que a gente sabe que pode contar, passar a missão, que eles vão cumprir ela até o último minuto. Então, essas equipes que a gente sabe que pode contar, passamos as missões para ela, e aquela equipe que não dá para contar, não só a equipe, mas como operador, colocamos como um bucha lá, bota ele lá na frente para tirar a bolinha dele e a gente saber onde está o inimigo. Eu acredito também que muitos organizadores de evento já tem essa estratégia, né? Já tem isso aí, porque para você organizar um evento, a magnitude aí que a FAB organiza, a organização ela já sabe da equipe, né? Que pode colocar determinadas missões, o que não coloca, o que deixa livre. Já tem isso, né? A É, organização. eu falo hoje, somente de estar lá na frente, e eu tenho conhecimento de praticamente todas as equipes, né? Daqui, falando da FAB aí. Então, toda vez que a gente faz as divisões ali, a gente sempre tenta dividir equilibrado, né? Onde temos equipes que vão para frente, como as equipes que não vão, como o operador que não vai, ou seja, tanto questão de armamento, tudo isso é visto na divisão, para exatamente ficar ali, né? Digamos assim, pelo menos nesse ponto, equalizado. Só que também é claro que acontece que às vezes tem equipe que às vezes até joga mesmo correto, tudo bonitinho, mas naquele dia tá o Deus dará, vamos dizer dessa forma, né? Sim. E acaba que acontece que pode dar ruim, digamos assim, né? Perder o game. Mas normalmente a gente sempre tenta colocar nessa base equipes que sempre vão à frente, equipes que jogam recuada. Então sempre dividir. Ou seja, se tem uma equipe que vai muito para frente, tem duas, uma para o lado, uma para o outro. Equipe que joga recuada, uma para o lado, uma para o outro. E assim vai. Já aconteceu, Renzo, você tá ali numa organização e uma equipe no final do evento, por exemplo, chegar em você, chegar na organização no off mesmo. Precisa citar, claro. Isso já aconteceu, né? Ah, porque você nunca me coloca numa missão? Por que meu time nunca vai numa missão? Já aconteceu de questionarem isso? Já chegaram a falar, né? Porque no Coloca à Frente eu fui bem claro, né? O motivo é exatamente esse. Pô, toda vez que foi passada uma missão, vocês nunca cumpriram, ou você não cumpriu, né? Falando em questão do operador. E se ela não cumpre, até porque a organização, né? Eu boto aqui, o nosso amigo Del também já passou madrugada montando a missão, fazendo tudo bonitinho, para que o pessoal entre na imersão, né? E participe. E para você entrar nessa imersão, você tem que fazer a missão, né? Você tem que seguir ali o roteiro. Se você não segue, então meio que tá fora. Então, ou seja, a gente não vai contar com a equipe que não, digamos, tá ali só para dar tiro, né? Ela tá ali realmente para completar o restante, mas aquelas equipes que a gente pode contar, como por exemplo a comando, essas coisas, sempre é visto equipes que sempre estão presentes, né? E estão atuantes e atuam realmente, estão ali para fazer a missão. E a organização ela fica por dentro, né, de tudo Sim, isso, porque acompanha todos os jogos, né? Eu entrei nesse ponto de equipes, porque vai entrelaçar com a próxima pergunta, que, ó, você acredita que a rivalidade, porque a gente sabe que existe rivalidade de times, né? Em todo esporte existe, no Airsoft não seria diferente. A gente sabe que é off também, mas tem equipes que não se misturam. Você acredita que essa rivalidade de times pode prejudicar o espírito do esporte em questão de pessoas novas estar chegando? Porque tem pessoas que são muito observadoras e observam essa rivalidade.
Eu lembro que eu fiz um post que a pessoa até chegou para mim, eu até acho que eu printei, mandei para você, a pessoa falando para mim, esporte, o airsoft nem é um esporte, né? Você lembra? Então assim, criticou até ali, colocou um monte de coisa, mas aí conversei com ele, depois ele veio no privado comigo e até me elogiou, falando que eu mostrei para ele que ele, a visão que tinham passado para ele, questão de equipes e rivalidade, era outra. E eu passei para ele o verdadeiro espírito do Airsoft. Eu acho que é uma missão nossa, né? Nós, como jogadores, operadores de Airsoft, tem, né? Então é por isso que eu te faço essa pergunta. Você acredita que se continuar essa rivalidade pode prejudicar o espírito do Airsoft, o espírito de lealdade, honra, que você já conhece, né? Bom, o primeiro ponto, né? Que, digamos assim, questão de rivalidade, eu boto no tudo que é demais é sobra, né? Então, tipo assim, rivalidade, tecnicamente, para um jogo, tem, né? Aí eu dou exemplo aqui, até o. Bota aqui o nosso amigo Beto, né? Lá de Jataí, onde um exemplo, né? A gente num grupo, toda vez que a gente está contra, a gente entra na imersão, e a partir do momento que se eu sou comando de um lado, ele é comando do outro, ele é meu inimigo até acabar o jogo, né? E eu falo que já chegaram o pessoal do privado, não, calma, pô, calma, fica calmo, não, é só um jogo, é só uma brincadeira, só que o pessoal não entende exatamente esse ponto, né? A gente tá ali, entra num personagem para poder fazer a imersão e aí realmente a gente fala, zoa, faz aquele fuzuê todo, né? Toda aquela brincadeira. Agora, algumas pessoas, infelizmente, não têm essa capacidade, vamos dizer dessa forma, né? De dosar, né? Porque uma coisa é brincadeira, outra coisa é realidade. Então, eu dou o exemplo do Beto aí, porque realmente a gente sempre entra bastante aí, e toda vez que eu e o Beto, o pessoal vem reclamar, falando que a gente tá brigando, que tá negócio, que tá perdendo amizade. Eu falei, não, filho, sempre, e não é à toa que sempre no final do jogo, nós dois ali, tira o abraço, mesmo que a gente não é ali rival, mas a gente sempre faz a zoeira nossa, que dá um certo enxame ali, né? Nos grupos, no negócio tudinho, tecnicamente na rivalidade, né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui na FAB. Hoje, a equipe, ela tá contra mim, mas amanhã ela tá a favor junto. Então é só o cara saber, tá, que ela tá na brincadeira ali, naquele dia, se estamos contra. E aí, e brincadeira vai, né? No outro dia vai estar junto. Então, ou seja, estamos ali para divertir. A partir do momento que a pessoa entra com vontade de se divertir, acabou. Entra a zoeira, entra outros pontos, enfim. E tem até, só não vou citar aqui porque pode dar ruim, mas temos aqui o nosso técnico mesmo. Eu, mas o Wander mesmo nos jogos, a gente faz a zoeira danada, né? E aí eu falo que teve um jogo, não vou citar o mesmo porque pode dar problema, mas ele tá rindo ali, ele sabe o que que é. No jogo, a qual mas ele entrou na zoeira, o cara que tava do lado começou a se afastar, achando que nós dois ia brigar. Mas era só zoeira, enfim, mas literalmente o cara se afastou e saiu. Com medo, digamos assim, né? Mas a gente está sempre na zoeira, está sempre na brincadeira, né? Então, ou seja, pra gente é diversão. Então a ideia nossa é diversão. E às vezes para você entrar nessa diversão também tem a imersão. Só que felizmente algumas pessoas não sabem dosar. E aí eu falo, se você não sabe dosar, então fique na sua, vai lá, faça o seu, pronto. Até porque é diversão, mas a imersão ela faz com que essa diversão ela se torne algo além do tático atrativo, porque para você entrar nesse esporte, né, na verdade, ele atrai não só o espírito tático, mas aquele espírito aventureiro, né, aquela pessoa que faz trilha, né, gosta de pedalar. Eu conheço muita gente que larga o pedal para pegar numa egg, porque tem uma, né, tem essa. Então, o Beto é imbecil pra caramba, cara. O Beto é demais, cara. O Beto, pô, tava comandando lá o esquadrão do lado da gente na Cascavel, né? O cara arrasta a multidão, ele arrasta até quem não é do esquadrão dele. Do jeito que ele vai, a imersão que ele vai, ele leva o esquadrão dele e quem tiver do lado, que nem é quando o cara percebe já tá no outro esquadrão. Então, assim, Beto, um abraço, cara. Tá de parabéns mesmo. E é isso. Dá continuidade aqui pra gente não estender muito isso.
na sua opinião, tá? Você acredita que o Airsoft ele ainda é coletivo? Ou ele está caminhando cada vez mais para um show de individualismo? Bom, ele é coletivo, né? Aí a gente cai naquele mesmo ponto. Podemos ter ali pessoas individualistas, mas ele é coletivo, né? Então, a ideia, né, enfim, eu falo até o sonho que tem tanto da federação, mas todos aqui que tem hoje aqui na FAB, que é exatamente de estourar essa bolha, né? Ficar tipo um futebol, onde qualquer lugar que a gente vá, né, a pessoa ali saiba o que é airsoft, queira jogar airsoft, então, ou seja, acabar com esse preconceito que se tem, né, e a partir daí começar a jogar. E como assim como o futebol, o airsoft chega na mesma coisa. Tudo bem que tem pessoas que não gostam por conta da realidade, né, que os marcadores têm, né? Então, a gente entende, é aquela questão, como a gente fala de respeito, né? A pessoa que não gosta, beleza, mas também respeitar quem gosta, né? Então, quem gosta de estar na imersão ali, ou eu vejo muito piadinha, aí dou até um abraço pro nosso amigo John, que ele costuma sempre responder lá, os caras colocando lá, vocês vão brincar lá de soldadinho. Cara, deixa os caras brincar de soldadinho, né? Cada um faz ali o que gosta, se diverte. Então, acho que o ponto é exatamente esse. Junta a galera, né? Hoje aqui nos Jogos da FAP sempre tem muita gente. Então, a ideia nossa sempre é com a diversão e como aqui já vou falar, fala, né? A gente sempre tem o show, né? E temos que dar um show, né? Temos que dar porque eu acredito assim, cara, você acorda cedo, irmão. Dependendo da distância, você faz uma viagem. Pode ser até na sua cidade, mas você faz uma viagem. Pra você chegar lá, eu até cheguei a postar uma vez isso, né? Cara, você faz tudo isso aí pra você depois criticar o evento. Bom, foi você que foi o pior jogador. Só de você criticar o evento, porque quem faz o evento somos nós. Eu levanto cedo, eu me equipo, eu organizo meu equipamento, eu vou para campo, eu invisto, não só tempo, né? Como muita coisa. Então quem tem que fazer o game somos eu e você. Não é uma organização. A organização, cara, ela levanta ali, ela faz aquele espetáculo pra gente, meio que tipo assim, é que nem brinquedo pra criança, né? Toma, meu filho, esse carro. Aí o moleque joga pra cima, joga pra baixo, pra frente, pra trás, bate na parede. Eu acredito que a imersão é isso, né? Você tem que se divertir. Não, e um ponto que você tocou muito bom, né? Que aí, eu sempre falo, tem detalhes que é da organização. Vamos lá, o jogo atrasou, né? Certo ponto, vamos dizer, que depende de qual é o atraso. O atraso porque faltou o equipamento tal local. Isso é organização, né? Agora, mas atrasou porque os operadores não quiseram entrar. Isso não é organização. A organização tenta, né? Chamar o pessoal entrar. Se o pessoal não entra, já não é organização. Então depende realmente do operador. E você citou um ponto, aí eu falo, um jogo que eu fui em outro estado, por exemplo, onde estava até eu e o Rich, a gente se divertiu, começamos 4 horas da manhã jogando, e eu falo que até 10 horas foi uma diversão imensa, né? Tanto simulação como em tudo. Porém, quando foi 10h30 da manhã, né? A gente teve um infortúnio com o operador, né? Infelizmente, como a gente diz, né? Highlandou bonito, né? E aí, para evitar problemas, eu simplesmente saí do jogo. Porém, isso não estragou o meu jogo de 4 horas da manhã até as 10h30. Pessoal, tá sempre porque não, porque até aquele momento o jogo para mim realmente foi ótimo e eu não deixei estragar. Fui lá para se divertir. Então, acho que o ponto é exatamente esse. A partir do momento que você vai com o intuito de se divertir, né? E às vezes pode acontecer alguma coisa, pode. Tem muita gente que infelizmente não segue como é que deveria seguir, ou às vezes não tá num clima muito bom, mas tá lá no jogo. Então, ou seja, a gente tem que entender também isso, né? Então, e hoje, para mim, os jogos é exatamente ir lá para se divertir, e lembrando que depende de cada operador. É uma coisa que, por exemplo, o pessoal, eu nunca vi quem ganha um game, por exemplo, né, na disputa, quem tá ganhando reclamar, dizer que o jogo foi ruim. Sempre o jogo é ruim para quem perdeu. Então, ou seja, quem perdeu, você vai estar ali, foi ruim, foi isso. O outro Highlandou, fez isso. Ou seja, a culpa é sempre do outro, né? Nunca é ele. Então, acho que a galera tem que se olhar mais para si, né?
Porque acontece, igual a gente falou a questão aqui de estratégia. Às vezes o comando manda uma estratégia, normalmente isso é o que mais acontece, né? Muitas equipes não seguem, faz lá o que quer fazer e acaba não seguindo, dando certo. E às vezes realmente acaba também porque também a própria pessoa erra, né? Um certo comando ele manda, mas infelizmente não era o que ele pensou e acaba dando errado. E tudo isso acontece. Porém, como a gente falou, hoje a gente pode estar ganhando, amanhã perdendo e aí vai. O importante é que você foi lá para se divertir. Que é igual o pessoal pergunta para mim, e aí, quem ganhou? Eu respondo, você se divertiu? Se você se divertiu, filho, todo mundo ganhou. Era exatamente o que eu ia falar agora. Eu acho que quem ganha, cara, é quem se diverte. Fato. É como eu falei, você levanta cedo, você organiza tudo, sai de casa, mesmo. Se você não se divertiu, só você que perdeu. Mas assim, já vai com tudo para se divertir, cara, tem tudo a ganhar. Você ganha, seu time ganha, o exército ganha, o evento Fato. todo ganha. Né? Então acho que a pessoa já tem que sair com isso, né, para se divertir. Eu vi uma postagem uma vez, não lembro quem foi, sim, no momento, mas a pessoa colocou que estava vendo esporte. O esporte não, o airsoft, como modinha, certo? Modinha. O que é a modinha de hoje? É post no Instagram, é, a pessoa é mais criador de conteúdo que jogador, né? Você acha que essa modinha ela pode assim de certa forma atrapalhar a evolução do esporte, de fato? O falar do famoso esporte, né? Você acha que atrapalha a visão de quem não conhece? Porque assim, a gente sabe que tem gente que só posta, mas não joga. Usa o esporte para meio que para se promover. Você acha que isso atrapalha na evolução do esporte? Então, na minha opinião, depende, né? Aí, qual seria o ponto? Porque quem faz a promoção, né? E ela promove para bem, eu não vejo problema nenhum. Toda propaganda, desde que, como eu disse, como ela é para bem, ela é válida. Mesmo sendo pessoal. Mesmo sendo pessoal, a pessoa está fazendo ali, como eu falei, não instruindo, por exemplo, errado, né? Sim. A pessoa instruindo certo, fazendo propaganda, até porque a propaganda, independente de quem seja, quem faz, ela que vai trazer. Então, como é que você vai ficar sabendo sobre o iSoft? Eu falo que eu mesmo, quando comecei, lá atrás, eu pesquisei. Eu onde fui pesquisando aquele pessoal na época que aparecia ali e fui vendo. Então, ou seja, você precisa dessas pessoas que fazem essa divulgação para poder ver. Eu sei que, por exemplo, no iSoft tem muito pessoal que, mas fulano de tal, tá só ali para fazer filmar e fazer isso. A gente precisa disso. Um evento precisa da divulgação. O iSoft precisa da divulgação. E aquela coisa, eu falo, cada um, na minha opinião, né? Sendo até um pouquinho grosso, digamos assim, cada um cuida do seu. Você vai lá jogar. Se o cara tá ali para filmar, problema dele. Se você for lá para jogar, vai jogar. Deixa o cara filmando, né? Se não tá atrapalhando o seu jogo, não tá atrapalhando a sua jogada ali, segue o barco. Né? Então, o problema, digamos aí, tá mais nisso, na minha opinião, do que, digamos aí, realmente, que eu falo, eu acho que é mais, na minha opinião, isso é bem claro, é mais inveja do outro que está tendo ali destaque, né? Aí a pessoa não tem capacidade, não tem alguma coisa de fazer, né? E fica denegrindo o outro. Então, na minha opinião, é isso. Se o pessoal está fazendo pro bem, se é para alavancar o esporte, na minha opinião, tem todo o meu apoio. Agora, se for para falar merda, ou para colocar coisas erradas, né? Coisas que não praticam, coisas que não tá no iSoft e utilizam, né? Aí eu dou um exemplo aí de vários YouTubers, né? Que pegam aí o marcador de iSoft e utilizam para fazer coisas erradas. Aí, realmente, totalmente contra. Agora, se um cara tá ali fazendo propaganda, mostrando para pessoas, e ele, que querendo ou não, por mais que queira, na rede, a própria rede dele ali, já chama a pessoa, né? Então, amigos dele, que vão estar vendo ali, às vezes clientes, enfim, pessoas que estão seguindo ele ali, vão começar a ver o esporte e vão procurar. Então, o esporte vai crescer. De E certa forma ele promove, né? está promovendo o esporte. Então, como eu falei, se promove por bem, ótimo. E aquela pessoa que fica se incomodando, meu amigo, pega o seu equipamento, vá jogar, se preocupe com a missão. Se você não gosta de missão, se procure dar tiro no coleguinha, no adversário. E pronto.
É isso. É exatamente isso. Muitos passam por isso, né? Acaba que é aquele negócio que nós falamos agora há pouco, né? Você não foi nem para se divertir, né? Para olhar a atitude dos outros, foi para olhar o que o outro está fazendo, mas não procura ter aquela atitude para somar, né? Sim. Pô, legal o que você está fazendo, cara, essa câmera aí que você está filmando aqui, pô, qual é esse celular que você filma aqui, a Safe Zone, gostei daquela filmagem lá, mas não, a pessoa ela critica, né? O cara só mostrou a Safe Zone, não mostrou de ouro, né? A gente vê muito isso, né? Vou falar agora aqui um pouco da sua experiência como Ranger, então vou pedir a sua resposta aqui. No caso dos Rangers, os eventos, tanto grandes, nacionais, quanto outros, a gente vê muitos jogos aí que é o primeiro, não tem muito tema, né? Não é muito conhecido, mas faz game, um evento grande, né? Então, assim, sobre os Rangers, você acha que eles garantem um jogo justo ou rola favorecimento? Tipo vista grossa com certos times, ou favorecimento mesmo para outros. Você acha que rola muito isso dos Rangers ainda? Bom, eu vou falar da gente, né? Da federação. Na federação não há favoritismo, né? No caso ali, os entes que estão ali para estar jogando. Até porque hoje, né? A federação ela sempre faz todo um treinamento ali, ou seja, hoje para você ser range, que às vezes até a pessoa confunde, a gente até na Cascavel fez aí uma postagem, o Danto até fez a explicação lá do que é cada um, porque uma coisa, né, o ranger mesmo ali de fato e às vezes um auxiliar, né? Então às vezes o cara tá lá auxiliando, às vezes o cara é um ranger, não é ranger. O ranger da FAB aqui, hoje ele tem certos cursos, ou seja, para ele estar atuando como ranger, né? Então, como exemplo aí, primeiros socorros, né? Tem inclusive RH, a questão das regras. Então, todos esses detalhes é feito, inclusive o curso de RH exatamente para que ele mantenha, igual o xerife. O xerife é a mesma coisa. Nós temos o xerife e o xerife tem que atuar de maneira, né, digamos assim, isenta. Não é à toa que, por exemplo, se um xerife ele atua ali no, digamos, ele avançou, ele precisou avançar para poder atuar, ele fica lá parado esperando o time chegar até lá. Ele não pode chegar, ir lá, reclamar, ver a posição de todo mundo e voltar. Então, pelo menos na federação, né, a gente sempre tá. Igual eu falei, o que sempre vai ter, pessoal, porque a reclamação é sempre que tá perdendo. Né? Sim, Ah, tá favorecendo, tá isso. Sempre ali tá seguindo um jogo, a gente segue as regras conforme é para seguir e não há favorecimento nenhum. Agora, às vezes, se você tá tomando ali, vamos dizer assim, o pessoal tá avançando para cima, digamos assim, você tá perdendo o jogo, vamos botar dessa forma, né, para não falar outras palavras, aí é você rever, né, a estratégia que está sendo usada e mudar, né, e não botar. Aí eu volto mais àquele ponto, olhar para si para não estar tá culpando os outros. Que acontece isso não só no iSoft, mas eu falo para o mundo inteiro. A pessoa é mais fácil culpar o colega, né, do que olhar para o rabo. Né? exatamente isso. Te perguntar uma coisa que já a pessoa humilha, né? Nem tá aqui não nas perguntas, de acordo com o desenrolar aí, veio isso agora aqui. Em questão de. Porque eu já passei por isso, né? De range intervir, de o operador foi atingido, não se acusou, e já aconteceu do range estar do lado e deixar o negócio acontecer ali, bora ver o que, que vai acontecer. Você acha certo isso ou é normal acontecer? Tem que deixar mesmo, ver até onde vai a lealdade, você acha interessante? Porque eu já presenciei você como ranger na modalidade 1000 sim, que não é de costume isso. A gente sabe que no SAR já é mais rígido, né, nessa parte de alfa atingido. E você fazer isso. Não, você faz atingido, ah, não, pegou no seu colete. Né, aconteceu isso aí, acho que você sabe do que a gente está falando. E teve ali, pronto. E o que, que você me disse? Você acha interessante o range intervir ou deixar o pau quebrar mesmo? Então, vamos lá, né? Falando como Ranger, o primeiro ponto, o Ranger está ali pensando em todos, como ele acabou de falar agora. Ele não está nem para A nem para B.
Então, ele não está pensando não só no seu jogo, né? Ah, o Bruno jogando. Ele está pensando no todo mundo que está ali presente jogando. Então, são pensamentos diferentes. E às vezes, certas atuações no meio do jogo atrapalharia todo o restante. Então, aí cabe a cada range ali analisar a situação, né? Aí eu deixo claro que tudo, por mais que não tenha sido ali de certo ponto naquele mesmo momento corrigido, mas após isso, sempre o Dota vai lá, faz correção, chama a pessoa, ou no caso ali até eu mesmo chego lá, converso com a pessoa para poder resolver, ou num outro momento paro com a pessoa, reclama ali, e aquele momento que a gente acha que dá para realmente resolver ali, se resolve exatamente naquele momento. Lembrando que a gente vê o jogo como um todo. Então, seja, se aquela atuação vai impactar em tudo, né? Aí a gente analisa exatamente esse ponto. Se vai impactar, né? Se fazer que parar, travar ali, vai travar o jogo todo para todo mundo, ou seja, vai atrapalhar o jogo de todos, jogo de 30, 40 pessoas, vale a pena? Por causa de uma? Não vale. Né? Só que não quer dizer que a pessoa fique sem punição. Então, uma coisa fica bem clara. Uma coisa, né, digamos, passou a mão na cabeça. Não é passada a mão na cabeça. Porém, um certo ponto, a atuação ela faz enérgica naquele momento e às vezes não por conta do coletivo. Eu falo porque já chegou situações que realmente não dava para parar. Se parasse, você acabar toda a dinâmica, o avanço de um time, um avanço, ou seja, não valia a pena naquele momento. Entendeu? Porém, a pessoa foi chamada, já foi suspensa, inclusive. Então, tudo isso acontece. E a gente sempre está de olho. Legal. O importante é presenciar, na verdade, né? Outro um detalhe que você falou também é isso. Né? O cara tá highlandando ali. Eu não posso chegar a acusar para você. É igual a gente falar, vocês falam, precisa de vídeo. Infelizmente, realmente, porque, tipo assim, o vídeo tá comprovando, e mesmo assim, já tivemos vídeos aí que a princípio parecia que se acertado, mas na verdade não acertou a pessoa, né? Passou pro lado, passou pro outro ali. E eu falo, no caso de você falar, juntar duas, três pessoas, ali viu. Se eu não vi de fato a bolinha pegando, eu não posso chegar a te acusar. Porque, como eu falo, eu falo e repito várias entrevistas que eu até já dei, a cada 10 acusações de Highlander, uma é real. Todas as outras 9, o cara foi Tarzan e a arma do cara não chega. Né? Hoje a pessoa não tem noção de distância. Hoje, você botar aí uma egg, ela é de 50, vamos botar assim, a melhor, a top de linha hoje já tá chegando a 100 metros. Mas ela não ultrapassa de 50 a 100. O cara tá 200. O cara não tá morrendo não. Porque a olho, eu acho que a olho, se eu não me engano, é 30, 40, né? Que o olho enxerga. É 30, 40 metros que o olho enxerga. Fora isso, não enxerga. Até o pessoal tá com a GoPro. Tá pegando. Se você não tem um scope cam de 30 milímetros ali, você não tá pegando lá a bolinha chegando no carro. Então, é igual eu falo, vai jogar. Se eu acho que você acha que tá tirando, o cara atingindo, continua tirando. Se não, é outra coisa também que eu falo. Chama o Ranger discretamente. Chega pro Ranger, for Ranger, dá uma olhada ali. Que aí a gente vai lá discretamente, eu mesmo costumo dar uma volta, chego nas costas do cara e verifico. Se de fato tiver acontecendo ali o erro, né? A gente corrige, se não, segue-se o jogo. Você acha que já aconteceu, Renzo, da federação chegar assim numa reunião ali, só com o conselho, e falar assim, ó, tem que ser aí, tem que ter punições mais rígidas. Já aconteceu de ter essa reunião, de ter punições mais rígidas do que está na regra, né? Mais do que está lá, e vocês não colocarem pauta, tipo, vai desanimar muita gente, vai muita gente parar de jogar, vamos colocar essa punição aqui não vamos colocar essa regra aqui não. Tem isso. Não, todas as regras hoje, ela é discutida ali tanto pela diretoria como pelo conselho, né? E o conselho, de fato, ali, ou seja, por exemplo, estamos fazendo agora uma revisão, né, no manual. Eu vi aqui até que o nosso amigo Moisés, o rei da confusão, está botando aqui, pedindo a atualização das regras, né? Mas a atualização, ela é feita ali pelo conselho. Então, o conselho sugere todas as mudanças a ser feitas, inclusive é debatido no conselho. Então, seja, no conselho temos várias equipes que têm os seus representantes lá. Então, ou seja, as regras da FAB hoje, ela é feita pela comunidade. Né? E muita gente acha, é o Renzo, é o Delta que determina a regra. Não.
A comunidade determina aquela regra e, e aquela questão da maioria. Aí eu dou um exemplo que tem regra, por exemplo, se for lá, se o Renzo próprio Renzo de fato, eu não concordo. Porém, a maioria concordou com aquela regra. E vivemos numa democracia. Se a maioria decidiu que aquela regra é para ser daquele jeito, segue-se o jogo. Da mesma forma que eu sei que tem regras que eu, por exemplo, sugeri e que um ou outro não concorda. Então isso faz parte. Como vivemos numa democracia, segue-se a maioria. Né? Se a maioria concorda com aquilo, né? Por mais que você não concorde, mas se a maioria concorda, que é exatamente como é feitas as regras, como eu falei, é visto pelo conselho e é visto pela diretoria. E tanto o conselho como a diretoria são vários operativos, vários integrantes de várias equipes ali. Legal, interessante. É, já pegando gancho, eu vejo que tem muitos eventos, organizadores que fazem, né, os eventos assim, fora da FAB, né? Outros organizadores de outros estados. E coloca lá assim, regras FAB. Como funciona para vocês liberarem? Tipo, coloca uma norma, uma coisa assim, tipo, olha, só usa isso aqui. Isso aqui, regra FAB, só funciona aqui em Brasília. Isso aqui você não pode usar. Ou você libera tudo e o cara faz do jeito que ele quiser. Você identifica o que ele não fez que está na FAB. Vocês se comunicam sobre isso ou não? Só entrega e ele faz do jeito dele. Bom, como no próprio manual diz, né? O próprio organizador ele é livre ali para estar alterando. O manual serve como base, né? Para estar fazendo ali as regras. E aí eu dou um exemplo, que é uma coisa também que está até para mudança aí. Algumas regras que o pessoal usa no Centro-Oeste. Mas o organizador, né? Ele tem a livre, inclusive está escrito lá no manual, ele tem a livre, ele pode chegar ali e fazer uma alteração, utilizar, né? Uma coisa, aí eu falar uma coisa, está utilizando aqui em Brasília, né? Os jogos, até os jogos nossos mesmo, a gente já teve, eu dou um exemplo aí do Full Game, né? Foi feito lá na Granja do Torto. Foi um forfã enorme, né? Onde munições estava liberado, ou seja, várias coisas que a gente colocou. Isso foi literalmente um forfã, né? A gente sai do Milsim. Porém, usou o manual como base, algumas regras, e o restante foi alterado para aquele específico game, né? Então, o que acontece realmente, eu vejo, se a gente viaja nas operações, o pessoal usa a gente como base e altera, isso é normal, né? E aí, cada região, tem regiões ainda que precisa se amadurecer bastante, né? Nessa questão aí, mas todo mundo é livre. Se o pessoal, aí eu falo aquela questão de livre-arbítrio, né? Se o pessoal lá tá se divertindo, tá todo mundo se divertindo, show de bola, seguindo, né? Desde que ninguém se machuque, tá top. Na verdade, a pessoa que conhece a regra FAB e vai jogar outro estado que está utilizando regra FAB, na verdade, ela, além dela não só estudar essas regras, ela tem que estudar também o comportamento do esporte naquela região, não é isso? Porque ela consegue fazer a ligação, tipo, não, isso aqui, os caras não vai seguir isso aqui. Os caras seguem isso aqui. Tem isso, né? Mas normalmente tem um manual, né? Aí eu falo que, por exemplo, eu como viajo essas operações, e uma coisa que eu cobro aqui, quando tá fazendo aqui a Pronat, tá fazendo as coisas, eu também vou. Então, ou seja, eu vou para uma operação e já pergunto qual que é o manual de regras. Se o cara, tá usando o manual da FAB, beleza, ótimo, a gente já conhece de cabo a rabo. Agora, não, a gente usa como base, mas tem outras regras. Pronto, um exemplo é lockdown. Né? Estamos indo agora esse final de semana, na operação lockdown, lá de uma pessoa, e o Paulo lá, ele utiliza a regra como base. Algumas regras não são iguais, né? Ele usa como base, mas ele altera algumas coisas. Então, ou seja, ele já mandou no grupo, eu já li no grupo tudo que, tem que, ser, que é feito, que não pode ser feito, né? Para poder estar jogando. Então, ou seja, se eu sair da minha casa e vou para a sua, é as regras da sua casa. Então, cabe a mim que está indo para a sua casa seguir suas regras. Que é uma coisa, eu uso até como exemplo aqui, eu vou na sua casa, vou falar, na minha casa eu fico lá sem camisa, né? Só de cueca, você vai fazer isso? Não, na casa do outro, você não vai fazer. Você vai seguir as regras. Né? Eu tô, por exemplo, tá calor danado, mas você quer tirar a blusa, você vai tirar a blusa se o dono permitir. Concorda? Então, o ponto é exatamente esse. Então, assim, se você vai viajar por uma operação, lê as regras, veja como é que funciona, para você não chegar lá e fazer feio.
Porque, rapaz, uma coisa que dá raiva aqui, às vezes como range aqui, o cara, na minha cidade é assim. Você falou certo, na sua cidade, no seu jogo, mas no nosso jogo a regra é essa. Então no seu jogo, realmente aí você faz como quer e joga quem quer daquela forma. Mas se você vai, da mesma forma que quando eu vou, por exemplo, estou indo para lockdown, já estou ciente de todas as regras que é utilizada lá. Então, da mesma forma que o pessoal que venha, né, lê as regras aí, como eu falei, as regras são feitas aí por um coro, digamos assim, de vários times. Então, não é que o pessoal fala, né, não é eu nem o Delta que decide qual que é a regra lá. Então, ou seja, temos várias pessoas que decidem essas regras. Então, pode ficar tranquilo que foi que a maioria decidiu, né? Pelo menos aqui do Distrito Federal. Legal, viu? E pegaram o bizu aí, né, pessoal? Quem sabe falar, pega bizu aí, ó, de quem entende. E queria ver aí se tem perguntas aí, o pessoal fez alguma coisa aí, tem alguma pergunta aí, aquela que eu não responderia. Essa é Rapaz, a hora, quer pessoal. pegar de saia justa mesmo, hein? Essa é a hora, não tem não? Senão eu vou fazer aqui, hein? Renzo, se quiser aí fazer algum agradecimento aí, lembrou de alguém, fica à vontade, esse é o momento aí. Nós já estamos caminhando, né? Para finalizar esse papo aí tão Rapaz, bacana. só mandar um abraço para todo mundo que tá presente aí, né? O, tem um cara aqui que tá agora de coleira, né? Mais conhecido, Hugo Cabral. Mandar um abraço aqui para ele. Tem outro nosso amigo aqui que não gosta de ir para os jogos, mas vai começar aí agora, o Augusto, tá aqui presente. Dá um abraço aqui também pro nosso técnico aqui, o Vander, né? Pro nosso presidente aqui, fazendo tudo isso aqui acontecer, né? E para todos os outros que estão presentes, né? Não vou estar citando o nome de todo mundo aqui, porque se esquecer de um, dá problema. Eu falo que o pessoal manda mensagem depois de perguntar, esquecer de mim! É verdade. Esquecer de mim. Então, seja, mandar um abraço, um beijo para todo mundo aí. E lembrando que esse final de semana estaremos lá em João Pessoa, hein? Sexta-feira de manhã, já estaremos lá em João Pessoa para a Operação Lockdown, hein? Mais uma edição, quarta edição da Operação Lockdown. Uma operação muito top aí. Nosso amigo Paulo está de parabéns, né? Com a Como sempre, organização, né? né? Não, a organização muito boa mesmo. Todo ano lá que a gente foi, a gente sempre se divertiu. Não teve nenhuma dessas edições que a gente não tenha se divertido, né? Então, enfim, eu falei até suspeito de falar, mas realmente muito boa mesmo, né? Eu queria. Não, novamente, como eu falei, né, uma das operações, a Operação Fronteira também é uma que sempre também já temos vários anos presentes aí, né? A galera lá da FMA sempre fazendo uma operação também muito boa. Questão de missões, são muitas missões, então a gente conversa demais, né? O pessoal troca ideia aqui, eu sei que tanto comigo, tanto com o Delta, questão de que fazer no jogo, que colocar, a questão da imersão. Então, é uma operação a qual estarei presente também, né? Aí, Operação Fronteiras, e chamo todo mundo a participar, né? Porque na Barra do Garça tem todo aquela diversão que Barra do Garça lá proporciona e você tem mais um jogo da Airsoft aí que ajuda aí muito mais por aquele final de semana ali maravilhoso. Inclusive, já dando uma dica, se você pensa aí ou vai, já reserva logo seu hotel, porque quem chega lá para fazer em cima da hora fica na rua. Isso eu falo porque eu já vi casos lá de pessoas que deixaram em cima, tiveram que ir para um acampamento, porque não tem, porque esse tempo é alta temporada lá, né? Então, por ser alta temporada, então os hotéis estão sempre bem lotados. E lembrando que em junho nós temos aí, né, o maior evento do ano, né? Nós temos aí tanto o Rosingues como o Cascavel, começando primeiro com o Cascavel, o Rosingues, desculpa aí, começando aí pelo Rosingues, que lembrando que mais o segundo ano, junto com a De Passaporte, ou seja, é um evento aí junto, né? E E já tá inscrições abertas, né? não, as inscrições já estão abertas desde o começo do ano. Lembrando que vem aí, né, com a dinâmica sempre diferente, a gente sempre colocando uma coisa diferente, né? Aí, os meninos estão preparando aí um enredo. Lembrando que esse ano é o cangaço. Então, ou seja, esse ano nós temos aí batendo cangaço e tem várias coisas para entrar na imersão, né? E lembrando, pessoal, que muita apresentação, todo aquele show, ele é feito no sábado
e o complemento continua no domingo, né? Então, venha participar no sábado também e participe no domingo, né? Até porque muita gente, eu falo que o ano passado mesmo, perderam toda aquela apresentação, então, como é que foi? Se tivesse no sábado, tinha visto, né? Então, o ano passado mesmo, falando do ano passado, tivemos aí, foi baseado no roleplay, né? Aí, ou seja, teve toda aquela imersão, a galera adorou, né? A polícia, os bandidos rodando, fazendo aquela coisa toda. E, e esse ano, vimos com uma outra pegada, que aí vindo do seriado do Cangaço, que vai ter muitas coisas parecidas, né? A ideia nossa é sempre entrar bem dentro da imersão, né? Então, isso é muito bom. Eu ia falar agora do 5 contra 5 nacional, mas nada melhor que você para falar isso aí pra galera, esse 5 contra 5 nacional que vai ter aí. Então, lembrando que no Rosigues, né? Tem mais também a etapa 5 contra 5 aí, que vem seguindo junto com a galera ali com o Lucas do Manada, né? Vai fazendo aí o Hard Effect. E, e esse eles estão montando e fazendo esse nacional, que inclusive é a primeira etapa, se não me engano, né? Só confirmando. A primeira etapa vai ser aqui em Brasília, no Ruas Ingués. Então, ou seja, se você quer participar, aí a pessoa fala, mas aquilo ali, o 5 contra 5 é speed. E, cara, venha participar, se divirta. Eu falo que até eu mesmo, né? Com esse corpo aqui malhado, tudo que a gente tá, a gente já participou de alguns, se divertiu demais. Então, imagina, a galera vem, se diverte. E, quem sabe, eu falo que eu já vi gente ganhando aí, viu? É, né? Mas, apesar que tem equipes aí que estão treinando bastante para poder participar. E a evolução tipo assim, do esporte, né, na minha opinião. Ou seja, o esporte ele vai ser reconhecido nacionalmente pela questão da competição. E a competição no iSoft é exatamente o speed aí, né? Então, ou seja, esses campeonatos 5 contra 5 é o que vai trazer aí, na minha opinião, que vai furar a bolha, né? Sim. E assim como o futebol hoje, o pessoal, como assim? Mas não é o speed que. Não. Assim que futebol, hoje não tem futebol de campo, não tem futebol de salão, futebol, não tem várias modalidades, até o Vaz ali na rua, é a mesma coisa. Só que o olímpico, né? É qual? É futebol de salão, é futebol ali. Nem sei, de salão é também, né? Não sou. Vou falar, o meu esporte é a bolinha de 6 milímetros. Então a outra O maior meu eu não entendo também. muito, não. Eu sei que tem lá o futebol, o pessoal tem suas paixões ali, mas a minha é 6 milímetros e pô. É isso. Eu tenho essa visão, né? Tipo, tá, o 5 contra 5, o Speed, né? Ele veio aí, tá revolucionando, é uma coisa bacana. Eu não pratico, né? Eu não pratico, não tenho nada contra, tá, pessoal? Muito pelo contrário, eu acho muito da hora, muito top. Mas você acredita, Renzo, que possa prejudicar quem só curte mil sim, mesmo não tendo preconceito, né? Não estou falando de preconceito com outra modalidade. Mas vamos supor que o Speed ele venha a ser olímpico pra gente que é o Airsoft é uma conquista, né? Pra gente, independente da modalidade. Ele vem a ser olímpico, o Milsim não. Aquele cara que joga 1005, você acha que ele vai ficar desmotivado com isso? Você acha que ele vai. Porque tem muita gente que vai agir diferente, né? Falar, eu jogo tanto tempo isso aqui, o Speed chegou depois e foi o hype. Não, aí a gente vai àquele ponto, né? Que a gente falou aqui da questão individual, enfim, todo o restante que a gente falou aqui no podcast, né? É, é a pessoa saber lidar, né? Então, vamos botar aí a questão do futebol, né? Da bola. Nem tudo está regulamentado, né? Nem tudo está lá nas Olimpíadas. É a mesma coisa, mas todo mundo se diverte, né? Então, eu sei que hoje já tem várias competições, inclusive até do próprio UC mesmo. Aí eu mando um abraço até para a galera do Arcamp, né? Que eles montaram um programa que fizeram muito bom, né? Que inclusive para a galera do UC é onde a gente consegue ali, nesse caso, pontuar, fazer. Né? Então, conseguiria fazer uma competições aí, quem sabe até ir para lá. Mas vou falar, o Milsim em si, realmente, nesse caso, ele é um pouquinho mais complexo, né? Para se poder fazer, porque ele precisaria de vários detalhes. E o Speed, né? Ele é mais simples, em certo ponto, né? E aquela coisa, ele é feito para
regulamentar, digamos assim, né? Ele tá para jogar para o mundo inteiro. Imagine, você já ter o esporte, porque quando o esporte ele é ali, vira uma lei, né? Uma coisa que a gente fala aí para o nosso Congresso, transformar em uma lei federal. Hoje já temos leis nos estados, mas o Congresso, né? Vê o pessoal aí e veja para que regularize, né? Digamos assim, né? Regulamente federal, uma lei federal, regulamente uma lei federal aí, para que o iSoft seja conhecido nacionalmente. Hoje já temos alguns estados, mas o ideal seria ir nacional e futuramente mundial, né? Tendo aí nas Olimpíadas, que é o que acontece? Você, a partir do momento que você vira um esporte olímpico, você vira um esporte aí, você tem vários incentivos, né? E esse incentivo, ele não vai só para o speed, ele vai para todas as categorias, né? A gente conseguiu chegar pelo speed, mas todas as outras categorias vão se beneficiar, Pega né? nas mãos, né? Exatamente, é todo mundo junto. Então, Uma seja, modalidade pega na mão da outra, né? eu acho realmente, enfim, né, procurando um nome mais bonito para poder falar, mas Não, não, aqui a gente não não fala é. bonito, não, Renzo. Aqui é um papo tático, irmão. Aqui não tem muita essa delicadeza, não, né? Não, vocês concordam aí? Não tem essa delicadeza, não. Não, Aqui, mas ó, aqui não é futebol, Renzo. Você pode falar que nem homem, entendeu? Pode falar, pessoal, preconceito nenhum, não, tá? É brincadeira. Mas pode falar, Renzo. não, mas realmente, na minha opinião, né, aquela pessoa que fica tanto speed, que fica com aquela, digamos assim, aquela babaquice, o pessoal de Milsim, não sei o quê, tanto o pessoal de Milsim, como eu disse, para mim eu acho que é babaquice, né? Tanto de um lado como o outro. Se os dois pegam a mão, se o cara joga ali correndo, bom para ele. Bom, aí volta aquele ponto, faça o seu. Vai pro jogo, faça o seu. Se você quer jogar o speed, apoie porque realmente vai ajudar. E a galera que eu falo que joga Milsim, que gosta daquele raiz, jogue, né? Traga-lhe o seu e faça o seu. Esse que é o importante. Todo mundo, entenda uma coisa, se todo mundo está unido, a gente faz várias coisas. Agora, se ficar nesse. Pessoal do Milsim, né? Vamos botar dessa forma geral, reclamando do pessoal do Speed, não vai levar em nada. Pelo contrário, divide o esporte não ganha reconhecimento e todos os dois perdem. Agora, a partir do momento que um se apoia no outro e sigam juntos, a gente fala aquela questão que a gente falou no começo, não é à toa que aqui, uma coisa que Brasília, né? Aí eu falo que já viajei, tem outros estados que chegam até próximo, mas que Brasília se diferencia de outros estados é exatamente a união das equipes, né? Então, ou seja, a gente tem mais de 50 equipes aqui unidas juntos. Então, ou seja, todas essas equipes já estão juntas, seguindo as mesmas regras, seguindo fazendo a mesma coisa, então todo mundo para se divertir. Acontece alguma coisa ou outra, enfim, ninguém é de ferro, pode acontecer, mas tá todo mundo ali no final de semana, lembrando que temos jogos aqui na quinta noite, sábado à tarde, domingo de manhã, e toda semana sem falhar, né? A federação tá junto com o pessoal aí, criando jogos para que a galera se divirta. E lembrando que com vários temas, né? Vamos pegar aqui, dando um exemplo aí do sábado. O sábado ele é sempre voltado aí um pouco mais para o novato, ou seja, uma dinâmica mais simples. E o domingo sempre tem uma dinâmica bem mais elaborada, exatamente para aquela galera que gosta, né? E aí, voltando, né? A questão aí do Rosigues, que vamos ter aí o ciclo nacional, pô, já é um ganho enorme. Então, ou seja, você já tem uma competição de nível nacional onde que vários estados, várias equipes podem participar. Então, ou seja, a partir do momento que começa a ter uma visibilidade dessa forma, volta a dizer, todo mundo ganha. Independente que você jogue, se você joga SAS, se você joga Sim, se você joga Forfã, se você joga Speed, e Speed não sei o que, enfim. Até o Speed tem as subdivisões também. Então, ou seja, vamos todo mundo dando as mãos, a coisa flui. Agora ficar aí, eu não gosto. Eu acho o Bruno feio, então eu não vou jogar com ele. Cara, eu falo Eu vou porque jogar do pessoa. mesmo jeito, eu vou continuar Eu jogando. falo, rapaz, aí que eu jogo mesmo, que vou lá dar tiro nele. É que eu digo, vai lá que vai, é bom que você dá tiro mesmo. E acabou-se. Vai lá se divertir. Se importe em se divertir. Renzo, vou falar uma coisa aqui. Cara, nem o Instagram me parou. Você acha que uma pessoa vai me parar? Né? Meu amigo, se tá criticando, tá bom, é porque eu tô fazendo certo, né? Eu acredito muito nisso. Quanto mais a pessoa te critica,
você tá no caminho certo. Tá. Porque se ninguém falar nada, irmão, você tá fazendo tudo errado. Porque o que cara. Porque, assim, pra te julgar, pra querer o mal no esporte, pessoal, tudo, é o que mais tem. Então a gente tem que fazer o que é bom, tem que fazer o que vai somar, independente da modalidade, independente ali da sua categoria. Tem gente que tem até isso, né? O cara é sniper, eu sou, vou me juntar com ele, não. Né? Não, não vou ali com o cara que é DMR, o cara do suporte, não, o cara sai lambando todo mundo ali, não, só que nas táticas. Né? Tem muito isso, né? Então, já encaminhando aí, pessoal, quero deixar meus agradecimentos, né? O Enzo deixou, eu vou deixar também, né, Enzo? Só colocar aqui que um tá, já reclamou várias vezes aqui. Um Pronto, beijo pra Nai, né? a Thay é Já, boa, né? se não deixar esse beijo aqui pra ela, pronto, vai ser quase até o final do ano ela reclamando. Não, então eu não vou nem mandar, que ela pediu pra você, né? Pra você mandar, então eu não vou mandar não, tá, Naí? Ele já mandou aí, então já tá feito o seu beijo aí. Pronto, então já ganhou a noite. Eu queria mandar um agradecimento especial, um salve mesmo, o meu professor, cara, no curso que eu tô fazendo aí, da Brasil IA, professor Dylan. Um abraço, cara. Fica aí meu agradecimento para você, sempre me incentivando, né? Até nas aulas mesmo. Me acompanha nas redes sociais, olha lá, me dá umas dicas. Viu lá o link na bio, né? Já me chamou, Bruno, ó, faz isso aqui que vai ficar top. Cara, eu só tenho a agradecer, viu? Meu abraço, professor Dylan. Tamo junto, cara. E é isso, agradecer aí os apoiadores também, principalmente a Fábio. Pô, a Fábio me abraçou aí com esse projeto. Eu só tenho a agradecer a Fábio, a Tactical, que pegaram aí esse projeto, né, que eu já venho com ele já desde o ano passado. Eu comentei com você, né, Renzo? Desde, desde na verdade, cara, esse projeto, tá, eu tô com ele já há muito tempo, né, mas que eu vim mesmo para botar ele em prática foi no Senta Pua, cara, desde o Senta Pua do ano passado. E aí vem se estendendo, conseguimos, né? Graças a Deus lançar ele hoje. Pô, Renzo, sinta-se privilegiado. Você é Com meu amigo, certeza. cara. Tamo junto, irmão mesmo. E só tenho a agradecer aí ao T-Smoke, Tyrone, pô, chegou pra mim aí no privado, pô, conta comigo. Cara, tamo junto. Só tenho a agradecer aí. ADD Personalizados, ó, que faz as canecas aí, ó. A Usa, né? camiseta. Pô, isso aqui, cara, show de bola. ADD personalizados, hein? Depois pesquisa aí e entre em contato aí com o pessoal. São fera, meu. E cookies da Lu, né, Então não também. para muita coisa. Cookies da Lu não podia deixar. Você sabe, né? Você conhece cookies da Ah, Lu. aí É realmente top muito bom. demais, né? Não, Muito bom. realmente é bem. Pra quem não experimentou, né? Aí eu falo. O jogo que a gente foi, falando rapidamente aí, eu falei, sempre quando a gente viaja, eu sempre peço, né? A gente vai de carro, eu sempre vou lá e peço alguns cookies. E eu sempre falo pro pessoal. Tô vendo ali. Aí é o pessoal técnico da área técnica reclamando aqui pra gente. Mas aí, o que acontece? O cookies realmente muito, mas muito bom, né? Eu falo realmente, como eu falei, a gente foi pro jogo, e o pessoal não quis pedir, né? Não quis pedir aí. E aí eu falei, beleza, né? Eu já pedi alguns a mais, né? E aí separei o restante, que era meu, tava até o caveira. E aí os meninos que experimentaram, não, eu quero mais, me vende. Eu falei, não, eu falei, eu perguntei antes quem queria. A cara, mas não tinha experimentado ainda. Eu falei que podia comprar que eu assino embaixo. E realmente, né? é, Tanto a minha esposa como minha filha também gostam muito. E, cara, o lado bom, né? Além de ser gostoso, ser um doce, né? Não é enjoativo. Eu falo porque a concorrência aí, você come, eu falo que da concorrência mesmo, eu não aguento comer ele inteiro. Os da Lua eu como acho com seis. É, isso aí fala da Páscoa também. Vou ter chegando a Páscoa, pessoal, ó. Parece que já tem agenda aí, tá? E o Renzo conhece, sabe, a agenda aí do Cookies da Lu para Páscoa é bem limitado, viu, pessoal? Não é, não tá oba-oba não, tem umas regrinhas lá e sabe que regra de mulher, meu irmão, não mete a colher não. Então, assim, a regra da Fato. mulher e eu já passo, sempre que libera lá, eu já passo, né, Renzo? O Renzo sabe aí, sempre pega os ovos da Páscoa lá, né, para É. sua filha.
Então, assim, pessoal, já fique atento aí, viu? Tá chegando a Páscoa e tem um negócio lá que tá bem limitado, hein? Então é isso, eu queria deixar o agradecimento, Evander. Cara, abração, cara. Muito obrigado mesmo. Isso aí, cara, sem você, isso aqui não ia acontecer, né? Fato. O cara fez aí, fez os corre bacana, tô acompanhando ele aqui desde o começo, tentando ajudar, mas o cara é ninja, meu irmão. Não dá pra ajudar, não. O cara corre mesmo. Tu pensa que ele tá precisando de uma coisa e já tá em outra coisa. Então, só tenho a agradecer, viu, Wander? Fica meu. Cara, depois eu mando um brinde pra você aí, personalizados. Personalizado vai fazer. Ah, eu tenho certeza que a filha dele vai gostar do cookie também. Aí tem o cookies também. Pronto, boa. É isso aí, ó. Tá vendo como a gente vai somando, né? Então, pessoal, quero deixar aqui um abraço a todo mundo aí que acompanhou a gente. Eu vi que teve gente que ficou desde o começo aí, interagindo. Não sei se você já deixou seu like, mas deixa aí o like, vai fortalecer bastante. Não vai fortalecer o Bruno, pessoal, vai fortalecer esse podcast aqui que é meu e é seu, é do esporte. Você está fortalecendo o esporte, você está ajudando a levarmos esse esporte aí cada vez mais longe. Então, eu conto, o Renzo conta, federações conta, organizadores conta, com o apoio de todos vocês, tá bom? Então, só tenho a agradecer vocês aí que estão com a gente, pessoal aqui, ó, o Augusto, o Cabral, o Delta parece que já dormiu ali. Então, tamo junto. Você tem mais alguma coisa aí, Renzo, para falar, para se despedir? Não, mandar um abraço, né? Para todos aí. Um beijo também. Para todo mundo que tá desde o começo. O pessoal tava dando mensagem. A gente teve aquele probleminha ali no começo. Mas como tudo começa, tem os ajustes, né? E aí cada vez vai melhorando. E mais agradecer a todos que esperaram aí também. E os que vão assistir depois, né? Então acontece, eu falo que eu mesmo assisto muito vídeos do pessoal, né? Da galera aí depois. E sempre que eu tô fazendo outra coisa, tô lá assistindo. Então, agradecer a todo mundo ali. E agradecer, né? Você pelo convite, né? Ter a honra aí de ser o primeiro aí do podcast, né? Pra mim é realmente uma honra. Como eu falei aqui no começo, um cara que soma demais, tanto na amizade como também no esporte. Né? É um cara que está aí sempre pensando no esporte, está pensando na equipe, então só agradecer aí e mandar, como eu falei, né? Mandar um abraço geral. Não vamos citar nome, senão para não dar problema, né? Você vê que, como eu falei, você viu que já tinha reclamação E aqui, aí? já tinha reclamações aqui que esqueceu do nome, né? Então, para evitar isso, mandar um abraço para todo mundo. Lembrando que se você está vendo hoje, vai vindo ainda até sexta-feira, estamos lá esse final de semana na Paraíba, na operação Lockdown. Né? Lembrando que depois também, aqui em Brasília, que vir, temos aí a operação do Mossad, agora em abril. Então, participe também aí. A galera aqui é um jogo regional, mas os meninos estão preparando 12 horas aí de game. Então, venha participar também. Em junho, como falei, né? Temos aí o Ruas em Guerras de passaporte aqui. Aguardo todos vocês, né? Para estar presente em uma imersão com uma FAB, né? Juntamente aí com a QG. Sempre prepara e deixa vocês aí no entusiasmo top, né? Lembrando também que temos a fronteira, aí temos a Operação Brasil, temos aí também a Operação Urutu e temos também, enfim, se eu esquecer de algum, depois vai. Temos aí a Operação Sentapua também, né? Tem Do operação para Comércio. todo mundo se Não, divertir, né, cara? O pessoal não se exatamente. diverte porque não quer, né? Prefere criticar. Porque o que não falta é diversão. Tanto de eventos que tem aí durante o ano. É, exatamente, né? Então, seja, além desse, eu tô citando do que eu lembro de cabeça, né? Então, ou seja, além do Setapu ali, depois tem também a Operação Serpentes, lá do Mariano, nosso amigo do Braz ali também, né? E lembrando também, nós temos aí no final do ano, tanto a Cascavel, logo após a Cascavel, né? Que vem várias outras coisas também, sempre alguma novidade. E final do ano temos aí da Operação da Fênix também, né? E, Finalizando ó, aí aí, o ó. calendário, né? E o ano passado, infelizmente, não podemos ter, mas esse ano aí está confirmado, aguardando aí todos vocês aí presentes, né? E não deixe de participar nas outras operações, que todas essas que eu citei, né? São tudo top, pode participar que eu garanto.
É isso. Mandar um salve, um abraço também para família Fênix, né? Sim. Meu time aí, tá, pessoal? Nossa, Só tenho a agradecer nosso, né? O Renzo me corrigiu aqui, nosso. Então a Fênix aqui, ó. Esse aqui é o time que me abraçou, tá? Quando eu tava jogando solo aí, tô até hoje. Eu acho que eu vou bater o pé pra sair até se o Renzo me expulsar. Eu saio no tapa com ele, mas não saio do time. Então, abraço para todos vocês aí, tá, pessoal? Não vou citar nome também porque é muita gente. Se for fazer por e dá divisão confusão. de grupos, então não E dá confusão. pode. Mas sinto-se abraçado, tá, pessoal? E tamo junto. É isso, né, Renzo? Agradecer, já agradecemos. Então, eu já tenho tá? Já tenho o próximo que Oi, vai estar sentado aí nesse trono, oi. mas e esse próximo aí é Batman. É, E é. Então, é isso. Não vou deixar spoiler nenhum. Tá? Vocês vão ter que aguardar, vão ter que aguardar esse período aí. Renzo, tamo junto. tamo Muito junto. obrigado. É nóis. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês que vão assistir, porque essa live vai ficar aí. Esse podcast, como eu falei agora, é meu, é seu, é nosso, é do esporte. Tamo junto e é nóis.